E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o mercado cripto segue lateralizado, fazendo um padrão até que interessante, a gente tem umas notícias muito bacanas aí para falar do mundo cripto, né? Notícias estão saindo da mídia, inclusive envolvendo o Brasil. Exatamente, nosso querido Brasilzão aí tá na mídia internacional. Então vem comigo que eu vou te falar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícia, tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. E dois recados importantes antes da gente começar pro vídeo, né? Na verdade, três. Primeiro, teremos uma super live hoje com a presença especial da Mari, uma analista técnica aí do mercado. Então hoje, 7 horas da noite aqui no canal, a gente vai estar atendendo a pedidos, respondendo a dúvidas e aquele bate-papo super descontraído que vocês bem conhecem e gostam. Segunda coisa, amanhã teremos a nossa primeira aula, né? A primeira aula que eu vou fazer aqui no YouTube, que eu vou estar postando pra gente, do módulo aí de análise gráfica, análise técnica, que eu pretendo sim levar esse projeto pra frente, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então amanhã, 8 horas da noite, eu vou colocar pra estreia imediata para vocês estarem acompanhando aí de primeira mão a primeira aula aqui do canal. E o terceiro, né, mas não menos importante, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram, o meu grupo de investimento 100% gratuito lá do Slack, onde eu sou muito mais ativo e dou continuidade para as análises que eu posto aqui. Sem enrolação, bora direto de análise aqui que temos bastante coisa para falar. E olha só o que está saindo de notícia, né? O outflow, volume de outflow, ou seja, retirada de tokens nas exchanges já está próximo de 100 mil bitcoins por mês. Seria um sinal bullish, seria um sinal de alta. Galera, vocês me acompanham aqui, vocês sabem que não é de hoje que isso está acontecendo, muito pelo contrário, tem, tem meses que eu estou falando isso e realmente é um sinal de alta bastante forte, mas o fato disso vir para notícia, eu acho que reforça essa questão, faz com que mais pessoas vejam isso e também explica o quão importante esse fenômeno de outflow é. Para quem não sabe, né, o outflow ou a retirada de tokens das exchanges basicamente vai reduzir a quantidade de tokens que está sendo ofertada lá. Os tokens eles vão ficar mais escassos e consequentemente a exchange tendo menos reserva faz com que o preço do próprio ativo suba. Isso é a lei da oferta e da demanda. E a mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin. Então a gente consegue ver esse gráfico aqui, que é o gráfico daquele site Glassnode, tá? Que é um site fundamentalista que eu gosto de passar bastante aqui para vocês. E a partir de março de 2020, né, ou seja, há um ano atrás, já foi retirado quase que 100 mil bitcoins das exchanges por mês, tá? Por mês, olha só, a gente consegue ver em vermelho aqui é a retirada e aqui em verde, se eu não me engano, os depósitos, né, no caso as entradas, a gente teve aqui um depósito, se eu não me engano foi em junho, né, maio, junho, que foi quando a gente teve aquela queda muito grande, né, a gente consegue ver aqui no gráfico, mas desde então, de forma majoritária, foi retirada. Então galera, não é novidade para ninguém isso que está acontecendo, né, agora as notícias estão começando a falar disso depois de meses que esse fenômeno de fato está acontecendo, mas é algo muito importante aí para estar mostrando para as pessoas não só a importância de estar tirando liquidez das exchanges, fundamentalmente falando para o próprio ativo, mas também como que as pessoas por si só, elas já têm essa mentalidade, já estão acreditando numa alta do Bitcoin e consequentemente no longo prazo. E galera, falando de longo prazo, olha só que legal essa outra notícia, né? O Brasil e a Indonésia são os países líderes em adoção de criptomoedas, segundo a pesquisa da Gemini. A Gemini é uma corretora de criptomoedas, assim como a Binance, assim como a FTX, e eles conduziram um estudo que determinou que dos usuários, né, eles entrevistaram os usuários dos países e 41% das pessoas entrevistadas do Brasil e da Indonésia têm seus próprios ativos digitais aí para o longo prazo, ou seja, hold'em, e também os Estados Unidos, né, e o Reino Unido ficaram muito atrás, com respectivamente 20% e 18% dos entrevistados. Galera, o que essa notícia ela quer dizer pra gente, né? Quer dizer que o Brasil ele tá assim buscando adotar criptomoeda, conhecer criptomoeda a partir do momento que os brasileiros, né, os usuários, eles tiram suas criptomoedas da corretora
e levam para sua própria posse, né? Levam para investimento de longo prazo, acreditam no potencial do ativo, a gente sabe que a gente está fazendo o nosso trabalho de forma certa, né? De forma adequada, a gente está passando o conhecimento, estamos mostrando de fato o que é o Bitcoin. E é uma notícia que, na verdade, eu não quero nem estender muito nela, tá? Eu queria mais passar aqui com vocês sobre toda essa comunidade brasileira e do mundo de criptomoedas que está fazendo um excelente papel de divulgar o que é o Bitcoin, divulgar o que são as criptomoedas de fato, né? Como que a adoção ela tá vindo em massa. Então é mais um momento para eu parabenizar todo mundo aí que tá tendo esse trampo de criar conteúdo, de querer mostrar o que são as criptomoedas, a proposta delas, né? E isso, essa pesquisa dessa corretora mostrando que o Brasil está em líder em adoção de criptomoeda e investimentos de longo prazo é simplesmente o resultado de nós brasileiros buscarmos aí uma fuga para a inflação, uma fuga para todo esse cenário caótico que vocês sabem que está acontecendo, que vocês sabem que está sim bastante conturbado e sem querer ser sensacionalista aqui, mas de fato uma luz no fim do túnel. Essa notícia e a do Outflow eu vou deixar lá no Telegram como sempre para vocês estarem conferindo e traduzida, tá? Então é muito importante vocês estarem lá no canal do Telegram para estar de olho nisso tudo. Galera, nosso order book mais uma vez, né? A gente está dentro de uma consolidação que eu vou passar dela de forma gráfica daqui a pouco para vocês, mas a gente consegue ver que a gente está próximo à região dos 48 mil dólares, que sim é uma região de forte resistência e consequentemente a gente tem mais tokens alocados aí para compra do que para venda, né? Quase que o dobro, para ser sincero. Enquanto a gente tem bastante tokens alocados aqui nos 48 e 500, eu acredito que até os 52, que são o nosso principal ponto de resistência, né? A gente vai ver sim resistências até os 52 mil dólares. Para suporte é justamente o contrário, né? Se a gente perder a região dos 44.500, a gente vai ter suporte só lá nos 41, 40, e eu acho que a partir daí a gente volta as pessoas a quererem comprar o dip, mas aí a gente já vai ter revertido a tendência, o cenário já vai ser outro, então tem muito mais pessoas agora querendo atuar vendidas do que compradas, face a relação risco-retorno, né? A gente tem a base da consolidação próximo aos 44 e o topo aqui próximo aos 48 e 500. Nosso S&P 500 também segue sem grandes novidades, a gente rompeu nossa cunha, fez o nosso fundo ascendente aqui no gráfico diário e precisamos romper a região aí dos 4.619, 4.630 e poucos, que é uma região de resistência aqui no índice, tá? Não que propriamente essa região especificamente vá segurar, mas que é um ponto onde as ações encontraram um topo de fato, tá? E aí ela rompendo, o índice rompendo isso aqui, muito provavelmente as ações também vão acabar rompendo a sua resistência. Por isso que é um ponto importante para o mercado e a maior probabilidade de fato é essa, né? Seguir a tendência aí de alta e o mercado tradicional reagindo, né? Tanto que a gente viu ontem um dia de alta, a gente viu também as criptomoedas dando uma boa reagida, né? A gente viu que ela chegou a perder o fundo prévio, chegou próximo aos 44 mil dólares, mas logo que entrou força compradora aqui no mercado tradicional, o mercado cripto foi aí pelo mesmo caminho, né? A gente conseguiu ver isso aqui de forma bem nítida ontem no final do dia, olha só. Ontem de tarde a gente viu uma retomada forte do mercado tradicional e consequentemente o mercado cripto foi pelo mesmo caminho. Pessoal, nossa dominância, passando aqui com vocês, ela segue em queda, né? E com isso é legal buscar um pouquinho mais de exposição em altcoins, uma vez que o capital migrando para as altcoins, como eu sempre falo aqui, significa que a gente tem mais oportunidade do que no próprio Bitcoin. Não que não tenha oportunidade no Bitcoin, mas porque as altcoins estão tendendo a se valorizar mais, uma vez que o capital está voltando para elas. Muita atenção a essa zona aqui de 39%, tá? Se a gente por acaso voltar a testar ela, tentar sair ou tentar aliviar um pouquinho a mão das altcoins, porque muito provavelmente a gente pode estar vendo um repique. Eu imagino que a gente possa até voltar a subir, tá? Caso o Bitcoin rompa de forma ascendente, aquela consolidação que a gente vai passar daqui a pouquinho, e a gente vai estar fazendo um fundo ascendente aqui na nossa dominância, que seria o primeiro gatilho para estar rompendo essa consolidação e vindo testar a região dos 50% aqui de dominância, que é onde o Bitcoin vai se mostrar mais forte do que as altcoins e a maior parte do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin, que de fato é a maior criptomoeda. Galera, passando no nosso Bitcoin, né?
A gente está num cenário interessante que ontem eu comentei lá no Slack com o pessoal, antes dele se formar, né, fica até mais nítido aqui no gráfico de 4 horas, que a gente tem uma possível flâmula de alta, né, um possível padrão de equilíbrio aqui, depois de uma continuação de alta. A gente está tendo essa zona verde aqui como suporte, a gente teve o rompimento, a gente perdeu esse fundo aqui, já encontramos suporte e recuperamos logo em seguida. E isso é uma figura que tende a ser de continuação, né? A gente tem aqui tipo mastro, aí veio aqui uma consolidação e podemos ter um rompimento ascendente. Tudo vai depender do nosso sentimento, né? O sentimento pode indicar que a gente pode sim invalidar essa figura, mas até então temos um equilíbrio das forças. Isso faz com que possa romper para baixo e para cima, né? Porque a gente tem stops aqui dos ursos, stops aqui da força vendedora e stops da força compradora aqui embaixo. Então, caso a gente rompa isso de forma ascendente, vai pegar esse tanto de stop e o preço ele vai ser alavancado para cima. E caso aconteça o contrário, a gente rompa isso aqui de forma descendente, vai pegar stop de gente aqui, stop de gente aqui, stop de gente aqui e o preço ele vai poder ser alavancado para baixo. Aumentando o gráfico aqui, a gente está numa tendência de alta, né? Deixa eu dar uma limpadinha nele aqui. A gente está numa tendência de alta no gráfico diário, sim, assumimos essa tendência de alta já há algum tempo, né? E enquanto essa tendência de alta se mantiver, a maior probabilidade é que de fato a gente venha a continuar fazendo topos e fundos cada vez maiores, né? Se a gente perder essa mínima aqui, vamos ter feito, deixa eu até aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil de ver, né? A gente vai ter feito um pivô de baixo aqui no gráfico diário, olha só, a gente tem um topo que é essa máxima aqui, a gente fez um fundo, fez um topo descendente, se a gente romper esse fundo, fizemos um pivô de baixa, a situação já não fica tão bonita assim, né? Mas ainda assim a gente está numa tendência de alta no gráfico semanal e caso a gente faça esse pivô de baixa, a gente só vai buscar por um fundo ascendente contra os 34 mil dólares, né? Os 34 mil dólares aqui foi essa mínimazinha do movimento, 34.300 para ser mais exato, para simplesmente continuar essa tendência de alta, né? Agora a gente está buscando pelo nosso topo descendente do mensal, que de fato é a maior probabilidade e eu falei que iria acontecer. Muito de olho nos alvos de Fibonacci, tá? Por isso que tem muito token alocado aqui no 52, porque o 52 é um alvo, né? A retração de 618 da FIBO aí, e o próprio mercado costuma respeitar ela. De olho no nosso sentimento, a gente está numa região de resistência, sim, a gente está aqui no topo desse triangulinho aqui do 4 horas, isso faz com que pessoas queiram operar vendidas contra essa resistência, né? Então, olha só que legal, a gente está vendo o nosso long short ratio cair, enquanto o nosso open interest aumenta. Então, sim, tem pessoas abrindo contratos, tem pessoas abrindo operações de short contra a região máxima aqui dos 47.500. Isso traz liquidez para caso a gente tenha um rompimento ascendente, a gente possa sim ver essas pessoas sendo liquidadas, criar uma base de preço, né, que na verdade já está sendo bem criada devido à consolidação e uma continuidade desse movimento de alta. Muito cuidado porque temos sim resistência até os 52k e esse movimento pode trazer falsos rompimentos de fato. Mas essa melhoradinha aqui que a gente está dando nos nossos indicadores mostra como que as pessoas estão adicionando liquidez na ponta vendedora e consequentemente aumenta a probabilidade de rompimento para cima. Mas não se empolguem tanto porque a gente também tem a maior parte do mercado ainda apostando na alta, né? 1.5, ou seja, um comprador e meio para cada vendedor. E caso a gente rompa para baixo, a gente também tem liquidez para estar continuando todo esse movimento, né? Para estar continuando esse movimento de rompimento e de baixa. Mas o interessante é mostrar para vocês como que as liquidações elas estão funcionando muito bem nesse cenário consolidado. Sério, vamos dar uma olhada aqui no gráfico para ver o que aconteceu. Olha só, a gente teve liquidação, a gente formou um fundo. A gente teve liquidação aqui, a gente formou um topo. A gente teve liquidação aqui, formamos um fundo. Tivemos liquidação aqui, formamos um topo. Liquidação, fundo. Olha só, galera, dá para operar demais liquidação, contanto que você gerencie o risco. Você tem que ter na cabeça que liquidação são operações ali para você estar comprando e vendendo o tempo todo. Então você nunca pode se expor demais para operação de liquidação. Não, você nunca pode entrar com a sua mão inteira, você nunca pode pesar a sua mão. Você sempre vai comprar um pouquinho. Liquidou, compra 5%, liquidou para cima, vende um pouquinho, liquidou para baixo, compra mais um pouquinho, liquidou para cima, vende mais um pouquinho. Assim você vai estar sempre pegando seu preço médio, abaixando e
acumulando cada vez mais Bitcoin, mais criptomoedas. Então as pessoas que elas gostam de operar em consolidação, elas estão aqui basicamente utilizando o sentimento do mercado para estar achando excelentes pontos de compra e de venda, juntamente às questões gráficas, né, como bases de preço, pontos de suporte, lugares onde o risco-retorno ele está bem favorável para se estar atuando. Galera, considerações finais, acho que não tem muito o que falar, que a gente já falou tudo aqui, né? A gente segue dentro desse padrão de equilíbrio. E eu imagino que ele é o nosso cenário chave aqui para a gente estar ficando de olho, né? Se você acredita no rompimento ascendente, busque acumulações próximas à base, né? Regiões aqui de suporte, lugares onde o risco-retorno está bastante favorável para se estar atuando comprado. Agora, se você acha que o mercado ele já subiu bastante, que vai precisar corrigir no semanal, busque vendas aqui próximos a esses topos, né? Ou então pelo menos parciais para você ter capital disponível para estar reentrando numa eventual correção. E tudo isso face à nossa tendência de alta no semanal que eu mostrei aqui para vocês, né? Que a gente sim estamos numa tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez maiores. Enquanto a gente se mantiver nessa tendência de alta, estaremos em busca do nosso topo descendente no mensal. Por isso que eu estava acumulando Bitcoin desde essa base aqui, né, região das médias, região de suporte, muitas liquidações, cenário de pânico, para estar buscando essa formação de topo descendente que até agora a gente já deve ter pegado aí pelo menos 40% de valorização face a um mercado caótico, como situação de guerra, de crises internacionais, altíssima taxa de inflação e o mercado cripto correspondendo de acordo com base nos fundamentos. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, né? Se não me conhece, se não conhece o canal, se inscreve, né? Deixa o like, comenta aqui o que você achou, compartilha porque isso ajuda demais e não cai o dedo, isso não vai te atrapalhar em nada, né? Então um joinha ajuda pra caramba, né? Motiva a gente a estar continuando a produzindo conteúdo e fazer com que o Brasil continue aí sendo o maior país com adoção de criptomoedas em corretoras. Então eu vou ficando por aqui. Tenham uma excelente terça-feira, não se esqueçam da nossa super live hoje às 7 horas da noite e a nossa primeira videoaula no canal amanhã às 8. Beleza? Então até mais tarde e falou!